Bem, boa tarde a todos, a todas, a todes. Eu sou o professor Camilo de Melo Vasconcelos, professor do Programa de Pós-Graduação Interunidades em Museologia, aqui da Universidade de São Paulo. Dando continuidade, então, ao 4º Simpósio de Pesquisa Internacional em Museologia. Hoje nós temos a conferência da professora Cristina Bruno sobre o tema Museologia, Ensino e Pesquisa. Eu sou uma pessoa do sexo masculino, de 58 anos, tenho a pele clara, os cabelos grisalhos, olhos claros, estou com uma camisa azul, clássica, e ao fundo tenho uma pequena biblioteca no meu escritório, numa parede de fundo creme, tá? E tenho um grande prazer em apresentar a professora Cristina Bruno, que é atualmente a coordenadora do programa de pós-graduação em Museologia aqui da Universidade de São Paulo, desde 2020. Tá? Ela é professora titular em Museologia pelo Museu de Arqueologia e Etnologia, aqui da Universidade de São Paulo, onde também foi diretora no período de 2014 a 2018. A professora Cristina coordenou o PPG-MUS, como a gente chama, né, a nossa sigla do Programa de Pós-Graduação em Interunidades em Museologia. Ela foi a primeira coordenadora em 2012 e a pessoa que concebeu o projeto de criação desse programa, sediado no MAI, e que conta com a participação dos 4 museus estatutários da Universidade de São Paulo, que são, além do MAI, o Museu de Arte Contemporânea, o Museu Paulista e o Museu de Zoologia. E também conta com a participação de outros professores de outras unidades, como o Instituto de Química, Instituto de Física, a ECA e a FAO. Tá? A professora Cristina Bruno também coordenou o curso de especialização em museologia de 1999 a 2006, em suas 4 edições anteriores. Tá? Ela atua como professora convidada também do curso de pós-graduação em museologia da Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologia de Portugal. Ela é mestre em História Social pela USP, doutora em Arqueologia pela USP e livre-docente em Museologia. Tá? Ela também atuou no programa de pós-graduação em Arqueologia, de 2004 a 2018, onde formou inúmeros mestres e doutores nesse programa. Tá? Atualmente ela é membro da Comissão de Cultura e Extensão, do MAI, e do Conselho Deliberativo da mesma instituição. Tá? A Cristina tem 50 minutos para fazer sua conferência, e em seguida a gente abre para os debates com os assistentes, tá bom? Quero dizer também que é uma alegria, uma satisfação muito grande apresentar a professora Cristina para os assistentes que estão aqui hoje, na tarde de hoje. Eu comecei minha carreira como educador, como estagiário do Educativo, do antigo Museu de Pré-História Paulo Duarte, que era vinculado ao Instituto de Pré-História. Ela foi minha primeira orientadora, quando eu era aluno ainda do Departamento de História, da FFLESH. Então, para mim é uma satisfação, um prazer bastante grande em poder apresentá-la nessa 4ª edição do Simpósio Internacional de Pesquisa em Museologia. Então, passo a palavra, então, para a Cristina e desejo uma excelente conferência. Obrigado, Cristina. Boa tarde a todos, todas e todes. Obrigada, Camilo, pela apresentação gentil e generosa. Eu sou uma mulher de 66 anos, branca, cabelos grisalhos, uso óculos, estou vestindo uma camisa xadrez em azul e branco, estou frente a um fundo bege com algumas plantas que decoram esse ambiente e também uma reprodução de uma gravura de um pintor equatoriano, Guaiaçamim, que eu gosto muito. Bom, é com muita satisfação que eu estou aqui hoje para compartilhar com vocês, não é, algumas ideias, algumas convicções sobre, enfim, tudo que envolve ensino e pesquisa, não é,
são muitas questões que movimentam, né, os nossos corações e mentes em relação a essa temática, a qual eu já abordei, não é, em diferentes momentos, em diferentes situações. Então, hoje eu construí um argumento que eu queria, então, passar a compartilhar com vocês. Aproveito também esse momento para agradecer, né, aos nossos tradutores, Paulo e Jéssica, que estão aqui nos apoiando, ao Cleberson Murilo, que estão na infra, e a todos, não é, que estão à frente da organização deste evento, e aos assistentes que estão nos brindando aqui com a presença. Então, eu vou tentar abrir minha tela para justamente poder me orientar no PowerPoint que eu preparei para esta apresentação. Então, eu queria que alguém me sinalizasse se está certo o PowerPoint. Apareceu aqui, só falta colocar ali na apresentação tela inteira. Tela cheia, né? Tá certo, então? Perfeito. Bom, então, como eu falei com vocês, quer dizer, é um tema que me apaixona, não é? Eu acho que todos sabem disso, os problemas, né, os desafios e os avanços, né, em relação ao ensino e pesquisa em museologia. E eu refleti muito, como já foi falado, né, aqui no evento, desde o início, esse evento já estava pautado há mais de um ano, não é, para a sua realização, e desde o início eu refleti muito qual seria um enquadramento possível e viável para que nós pudéssemos discutir, não é? Então, eu organizei essas ideias da seguinte forma, não é? Eu queria abordar alguns enunciados e reflexões como base, mas as convicções e argumentos, não é? Que no momento, tudo isso é sempre muito em movimento, não é? As nossas convicções e argumentos, mas eu gostaria de me apoiar em algumas convicções e argumentos em relação ao ensino e pesquisa de museologia. E terminar, né, com alguns desafios futuros, que logicamente são muitos, não é? Bom, inicialmente, eu não poderia, né, deixar de registrar, não é, que apesar de todas as dificuldades e sofrimento, não é, dos últimos tempos, em função da pandemia, e de mais de 600, né, mil pessoas que perdemos, mas também, né, esse sofrimento e essas dificuldades que são referentes, né, aos diversos desmontes que a governança do país tem sido alvo, não é, especialmente na nossa área, mas como todos nós sabemos, estamos vivenciando dolorosamente, né, são desmontes que extrapolam a área do ensino, a área da educação. Mesmo assim, então é possível verificar, né, neste contexto de sofrimento e de desmontes, que a resiliência, né, especificamente no que corresponde à pesquisa e ensino de museologia, não é o que estamos aqui tratando, pode ser compreendida, né, como um princípio conceitual, como método de estudo e trabalho, e como segurança para a projeção de futuros possíveis, não é? Então, de início, eu já coloco esse enunciado, que me pautou depois para pensar, né, os argumentos para compartilhar com vocês nesse momento, né? Bom, é um enunciado potente, né, essa frase, mas também ele é genérico, né? Por isso, a necessidade de cruzarmos essas premissas com algumas reflexões ancoradas em nosso cotidiano, sobretudo, né, um cotidiano de vida acadêmica. Então, eu já procurei, né, me ancorar para, a partir daí, refletir, né, sobre a pesquisa, ensino, a partir dessa premissa da resiliência, em dois aspectos que se cruzam, né? De um lado, celebrações, porque eu acho que nós estamos vivendo, né, apesar de tudo aqui no Brasil, toda uma expectativa em relação às celebrações no próximo ano, né, de diferentes naturezas, mas que mexem com o mundo dos museus e da museologia, né, e que, com certeza, né, alguns já estão em processo, quer dizer, já são, né, ou serão momentos de escolhas e releituras sobre o passado, não é, ou passados.
Também, algo que me tem faltado muito às minhas reflexões, e ainda pouco divulgadas e discutidas, não é? São esses marcos temporais que, sobretudo, se sobressaem, né? Também nesses momentos de celebrações, e a gestão dos sistemas de memórias. Então, esses dois são, eu diria, né? São dois enfoques desse enunciado principal que eu coloquei na minha compreensão hoje sobre resiliência, no contexto da museologia, né? Bom, nesse cenário, então, portanto, de celebrações, não é? E eu acho que né, nós ainda teremos muitas, que com certeza, né, eu acho que hoje, inclusive, na mesa da manhã, o professor Paulo, não é, já, de forma brilhante, ele já enunciou algumas dessas problemáticas, não é? Mas nós sabemos que são muitas que envolvem essas celebrações pautadas, né, em marcos históricos, em movimentos artísticos, né, em vários desses segmentos. Eu fiquei refletindo, neste contexto mais amplo, não é, quais seriam as celebrações museológicas, não é, no Brasil e também fora do Brasil, né, museológica de uma maneira mais ampla. Quais são celebrações que nós realmente, ou que temos, né, ou que valeria a pena deflagrarmos, não é? Entre muitas opções, eu escolhi para nossa análise a Mesa de Santiago do Chile, não é? A Mesa de Santiago, como nós vulgarmente falamos, não é? Mas para aqueles que não vivenciaram, né, essa trajetória da museologia, trata-se de uma reunião entre profissionais que ocorreu, portanto, em Santiago do Chile, em 1972, profissionais de museus e profissionais de outras áreas, né, que tratavam outras questões das sociedades, das cidades, das questões urbanas, e também as questões dos museus. Os resultados dessa mesa, né, eles acabaram configurando um documento, que esse documento girou o mundo, né, ou ainda gira o mundo. Ele, de uma realidade, né, porque foi um documento realmente extraído desta reunião, ele passou a ser um símbolo, eu diria, especialmente para a minha geração, de formação em museologia, final dos anos 70, 80, não é? Ele era um símbolo, por exemplo, a minha geração não participou dessa mesa, teve muita dificuldade, né, para obter os resultados, né, esse documento dessa mesa, sobretudo a partir aqui do Brasil, mas, de toda maneira, onde nós íamos, ouvíamos falar da Mesa de Santiago, não é? E desse símbolo eu percebo, identifico nos novos trabalhos acadêmicos, especialmente, não é, que ele virou um mito, né? Esse documento, a própria mesa, eles acabaram se transformando num mito da museologia, não é? Então, nesse contexto, justamente, o ano que vem, não é, nós vamos celebrar, né, 50 anos desses novos desafios para o ensino e pesquisa em museologia. Então, essa é uma pergunta que eu faço, não é? E pensando nisso, tendo esses ensinamentos da Mesa de Santiago como cenário, não é, que eu organizei, então, a minha fala aqui hoje, não é? Sempre considerando que essas celebrações, né, sejam museológicas ou nacionais, transnacionais, pessoais, não é? Com certeza, não é? Elas propiciam, né, diferentes apropriações do passado, não é? Eu acho que essa é uma constatação que nós sabemos, né, convivemos com ela, e nós nos enquadramos naquelas opções que consideramos as possíveis, as viáveis, né, nessas celebrações. Agora, penso também, e acho que, sobretudo, neste momento, não é que eu pensei, né, que a Mesa de Santiago, nesse âmbito de celebrações museológicas, e nesse contexto nosso, muito particular do Brasil, não é, desses desmontes, da área da cultura, né, da área do ensino, da educação, da área social, mas sempre essas celebrações, elas podem, né, são momentos agudos das sociedades, mas podem representar também rotas de esperança.
Então, é bem com esse enquadramento que eu pensei, então, na Mesa de Santiago, né? Agora, falando especificamente, né, nas nossas questões museológicas de ensino e pesquisa, eu identifico, né, já há algum tempo, algumas lições de Santiago, né? Algumas lições que nós, né, até hoje, giramos em torno dessas lições, avançamos em muitas delas, né? Acho importante registrar isso. Acho que foi uma reunião, um documento, não é, que registrou de forma direta ou indireta, né, chamou a atenção dos profissionais de museus que há uma vida efervescente fora dos museus, não é? Então, todo um certo impulso, né, para que pudéssemos abrir os olhos. Isso não só, não é, aqueles profissionais daquele momento, mas eu acho que vem passando gerações essas lições, né? Eu acho que isso nos levou, não é, como nós sabemos, a museus mais inclusivos, alargamento da percepção seletiva, né, dos acervos, das coleções, uma série de outros pontos que geraram depois, como, né, nós também acompanhamos e sabemos, e alguns de nós, né, tiveram a possibilidade de vivenciar novos caminhos para a museologia, não é? Ou até uma nova museologia, ou uma museologia mais comprometida com o social. Um outro viés, não é, justamente ligado a esse primeiro, das lições de Santiago, é justamente entender a ação, né, como eixo propulsor da museologia. Eu considero essa uma das principais lições, não é, de Santiago. Acho que isso nos ajudou muito, mesmo que não tivesse sido objetivo, né, deste evento, mas nos ajudou muito, tem nos ajudado a delimitação do campo museal, né, e da própria cadeia operatória, que nós tanto falamos, eu, ao final, vou fazer outros comentários, não é? E algo que ficou muito mais nítido, né, e foi muito mais divulgado sobre Santiago, sobre esse documento, é a proposição de um museu integral, né, como naquele momento, então, como um paradigma museológico, não é? E que nós deveríamos, então, buscar os caminhos para este museu integral, né? Isso levou, como nós temos acompanhado, né, ao surgimento, à experimentação de novos modelos de museus, né, mundo afora, e aqui no Brasil também, e muitas, né, novas metodologias de trabalho museológico. Então, de uma forma muito sintética, não é, eu destaco, então, essas lições de Santiago. Então, pensando, né, nessas lições de Santiago e agora estreitando, não é, mais a partir desses enunciados, não é, e reflexões, eu queria, então, aqui nessa oportunidade, compartilhar com vocês algumas convicções que, de alguma maneira, pela minha própria obrigação, não é, do exercício profissional como professora, eu tento, né, venho tentando construir essas convicções internamente, em diálogo com pares, em reciprocidades, né, muito estimulantes com os alunos, e, sobretudo, não é, com uma certa admiração, né, e também reciprocidades com alguns segmentos sociais de algumas comunidades que eu tive o privilégio de conseguir trabalhar e conseguir dialogar, né, e a partir dessas interlocuções entender um pouco mais a potência da museologia, né, no campo do social. Então, nesta construção, que algumas, não é, fazem parte da minha produção acadêmica, né, estão em alguns artigos, estão em salas de aula, não é, que são provenientes de muitas influências de professores que eu tive, de profissionais que eu apenas conheço pela bibliografia, não é, e com o passar dos anos e com a minha própria experiência profissional, das décadas, essas interlocuções têm sido, né, na verdade, especialmente enriquecidas com trabalhos dos alunos, né, dos estudantes, daqueles que eu tive e tenho a oportunidade, né, de conviver, de dialogar.
Então, eu entendo, né, eu vejo que, sei lá, 30 anos atrás, vamos supor, considerando que eu tenho 42 anos de profissão, né, no campo da museologia, mas digamos que há 30 anos atrás a produção era muito solitária, não é? A produção, sobretudo, de questões teóricas, de reflexões teóricas, de outras, né, possibilidades de reflexão, não é? Elas eram muito solitárias. Aqui no Brasil, a nossa bibliografia, à época, não é? Era extremamente pontual, não é? Escassa mesmo, e é com com muito entusiasmo que eu identifico que nessas décadas, não é, houve uma proliferação extremamente potente, não é, dessas reflexões, dessas análises, o que tem enriquecido sobremaneira o nosso campo de trabalho, não é? Então, essas convicções, que eu acho que hoje elas são muito menos solitárias, não é? Elas são muito mais coletivas, eu destaco aqui algumas delas, não é? Então, a compreensão da museologia, então, como uma disciplina aplicada e comprometida com o social, não é? Com isso, sempre eu privilegiei, né, e também, no certo sentido, eu tive esse privilégio de conseguir atuar na prática, né, no campo museológico, ou na instituição que eu trabalho, na Universidade de São Paulo, desde sempre, mas também em outras instituições, com outras equipes, que eu tive a sorte, realmente, né, em diversos momentos, de participar, de atuar e desenvolver projetos, né, participar de equipes, integrar equipes. Isso sempre, né, e cada vez mais, tem me mostrado que o universo do aplicado, o universo da experimentação, não é um universo absolutamente central para a construção deste campo, né, de ensino e pesquisa da museologia. E também, ao longo dos anos, eu fui costurando, né, os detalhes dessa experimentação, dessa aplicação, e com certeza, hoje eu tenho a convicção de que tem que ser, né, uma experimentação comprometida com o social. Então, é um tipo muito específico, não é, de trabalho aplicado. Uma segunda convicção, não é, que eu tenho construído, e que talvez hoje já tenho, assim, como assentada de uma certa maneira, não é entender a museologia como um campo de conhecimento, não é, organizado a partir do enquadramento, do tratamento e da valorização das expressões culturais. Né, eu uso essa palavra, né, eu uso essa ideia de expressões culturais, até porque nós sabemos o alargamento, não é, desse universo nas últimas décadas em relação àquilo, né, que é alvo da museologia. E eu acho realmente que é um campo organizado em torno dessas três variáveis, não é? Então, enquadramento, tratamento e a valorização das expressões culturais. É lógico que a museologia não faz, né, ela não desencadeia e não realiza esses processos de uma forma isolada, não é? Eu julgo que ela está integrada a um sistema de administração de memórias, não é? Um sistema mais amplo, mais complexo, mas que ela tem uma parte importante e referencial, não é? Uma outra convicção, não é? Que eu entendo hoje a museologia como um campo de estudo, vocacionado, né, para a produção de conhecimento, preservação e educação. Acho que são as três variáveis fundamentais que eu vejo, né, que eu entendo dessa produção de conhecimento. Quer dizer, é uma produção de conhecimento que desculpem o barulho, tá, do telefone, deve estar saindo aí. Enfim, é um campo de conhecimento, não é, que produz efetivamente, não é, análises e apresenta resultados sobre a preservação, da forma mais ampla que a gente possa imaginar, e, sobretudo, sobre a educação também da forma mais ampla que nós podemos imaginar, não é? E que não só imaginar, mas que nós realmente podemos
constatar e realizar esses estudos. Bom, essa produção de conhecimento, eu acho que nós temos também que precisar, não é? Embora ela tenha uma grande potência e seja muito ampla, mas efetivamente, não é, ao longo dos anos, que nós temos observado de maneira reiterada, é que com certeza, uma produção ancorada, né, ou alicerçada em acervos, coleções, indicadores de memória e repertórios patrimoniais. Não é? Então, hoje nós, né, usamos uma quantidade muito grande de nomes, de identificações para essas coisas que as sociedades produzem, não é? Os museus, né, os processos museológicos, desde sempre, reúnem e guardam e preservam e propiciam, né, uma educação permanente a partir dessas coisas, né, com muitas aspas, reunidas. Nós sabemos também, não é, hoje, e experimentamos todos os desafios, não é, porque nós, quando falamos, né, nesses acervos, coleções, nós estamos falando não só na materialidade desses acervos e coleções, como historicamente, não é, os museus realmente produziram conhecimento, produzem até hoje, mas também, não é, na imaterialidade, né, de todas essas expressões das sociedades, né, de tudo aquilo que corresponde às sociedades, às suas interlocuções com espécimes da natureza, né. Então, eu entendo que é um campo de conhecimento também vocacionado para esses estudos, não é? E também considero que é um campo de conhecimento, né, mais especificamente falando, ancorado em procedimentos de salvaguarda e comunicação, aí dentro já de um viés bastante específico, não é? E é lógico que esses procedimentos, eles, né, são realizados sempre em diálogo interdisciplinar, transdisciplinar e multiprofissional, que essa é uma característica forte também do nosso campo, né? Bom, com essas convicções, que eu, enfim, de alguma maneira, né, elas estão registradas em alguns trabalhos que eu realizei, que foi possível realizar ao longo desses anos, especialmente, né, elas estão também muito fixadas, né, nos meus planos de docência, de ensino, que acho que é o melhor cenário, não é, para nós compartilharmos as nossas ideias, com certeza. Eu acho que existem também alguns argumentos, não é? Que, logicamente, quando eles são apresentados pensando em discussões, né? Pensando em análise de outros, né? Pensando em ampliar o diálogo. Então, eu considero que é um campo, né, a museologia, que permite, esse para mim é um aspecto bem expressivo, não é? Que permite diferentes níveis de formação acadêmica, e aí eu considero, né, desde o nível técnico, o nível da graduação, da pós-graduação, pós-doutorado, enfim, né, todos, acho que a museologia compreende essa possibilidade, talvez até ela necessite, né, desses diferentes níveis, mas também algo que me é muito caro pensar e analisar, que é um campo de estudo e de prática, não é? Que também permite diversas possibilidades de compartilhamento não acadêmico, né? Acho que esse é um outro aspecto muito interessante e que justamente, né, nessas lições de Santiago, que nos levaram, né, porta fora dos museus, né, num encontro real com as sociedades, e que os museus, não é, deixaram de ser o epicentro, né, como foi falado hoje de manhã, não é, e considerar o restante o entorno, né, mas ao contrário, acho que pensar, né, e realizar práticas, né, de uma museologia compartilhada permite nós reconhecermos que é um campo de conhecimento que pode ser compartilhado, né, para fora dos mundos da academia. Acho que também é um campo que evidencia, né, hoje em dia, me parece isso muito nítido, nos dias de hoje, né, evidencia distintas tendências do pensamento museológico,
não é? Acho que não há mais um pensamento hegemônico. Nós até, né, em algum momento falamos em os adjetivos, né, numa museologia adjetivada. Então, enfim, mesmo que a gente possa não concordar com esses aspectos, mas é um dado de realidade, não é? E a própria bibliografia evidencia esse dado de realidade. Então, nós ouvimos defesas em torno de uma museologia crítica, em torno de uma museologia, de uma ecomuseologia, de uma museologia indígena, de uma museologia quilombola, enfim, são diversos, né, desdobramentos que acho que eu entendo hoje que justamente eles se fizeram necessários, né? Eu acho que isso é porque a voz hegemônica, não é? Especialmente eurocêntrica, né? Mas também, enfim, norte-americana, ela é tão forte, em alguns casos é tão esmagadora, né? De algumas outras linhas de pensamento, que acho que foi e ainda é, né, necessário marcarmos, né, essas diferentes linhas de pensamento, mesmo que cada um de nós acabe optando por uma ou por outra, não é? Mas eu acho importante reconhecer isso, sobretudo no campo do ensino. Um outro aspecto, né, que sempre ele é reiterado nas nossas premissas, que é um campo também que valoriza interlocuções de estudos interdisciplinares e transdisciplinares, né, e também ações multiprofissionais. Acho que esse é um componente, essas interlocuções, não é, básicas, né, elas são componentes da realidade, do cotidiano, do exercício da profissão, não é? De alguma maneira, nós temos que nos preparar, ou preparar, né, os estudantes, os mais jovens, para essas interlocuções, né? Às vezes, nós conseguimos entender e até praticar, por exemplo, interlocuções com ações comunitárias, vamos supor, extra, né, aos muros da academia, mas temos dificuldade de discutir com nossos pares, né, de reconhecer a importância dos diferentes segmentos que compõem, né, essas práticas museológicas. Muitas vezes, também temos dificuldade de ter uma vivência profissional sem enfrentar, não é, ou conseguir superar uma certa hierarquia profissional, não é? Isso no universo das universidades, que é onde o universo que eu atuo, né, de forma mais longa, isso é muito presente, não é? Mas acredito que a museologia, ela é um campo que busca outros caminhos para essas interlocuções, né? Bom, a partir, então, né, dessas convicções e argumentos, né, apresentados aqui de uma forma mais genérica, eu gostaria de precisar, então, de uma forma mais pontual, não é, na nossa realidade aqui do Brasil, um pouco a minha percepção, não é, sobre como estamos, né? É lógico que a minha é uma percepção autoral, não é? Baseada em alguns trabalhos acadêmicos, baseada também na minha vivência, experiência, diálogo com colegas, não é? De uma forma ampla, e objetivamente da minha vivência no âmbito do PPGMUS, não é? Acho que hoje é possível nós falarmos, né, em ensino e pesquisa em museologia no Brasil. Eu queria precisar, né, ou talvez destacar 4 pontos, embora isso são destaques muito sintéticos em relação a um universo que é muito mais complexo e multifacetado, como nós sabemos, não é? Mas, por exemplo, a manutenção e atualização dos cursos precursores no Brasil, eu acho que é uma grande façanha, né, é uma grande, que nós temos que realmente nos orgulhar disso. Nós sabemos que os primeiros cursos no Brasil são já muito antigos, não é, em relação, e são resistentes. Acho que esse é um quadro que nós temos, e ambos, eu estou me referindo ao curso da Unirio, ao curso da Universidade Federal da Bahia, não é, em um primeiro momento, e né, são cursos resistentes, né, que ultrapassaram
muitas fases, muitas etapas, inclusive, não é, hoje são cursos também que sustentam programas de pós-graduação. Penso que isso é algo extremamente positivo na nossa história, não é? E já né, já conhecemos vários trabalhos acadêmicos que têm discutido essas trajetórias, não é? Outro aspecto que apesar de tudo, não é, que nós estamos passando nos últimos tempos, aqui no Brasil, no campo do ensino superior, que nós temos que nos orgulhar também de algo, né, de acontecimentos em décadas passadas, que é a ampliação descentralizada, que esse é um aspecto fundamental para um país como o Brasil, não é, dos novos cursos de graduação e pós-graduação. É um movimento muito potente mesmo, não é, que ocorreu, que rapidamente, não é, hoje foi falado, hoje de manhã, não é, nós vimos algumas menções, né, mas foi um processo extremamente, né, está sendo ainda, enfim, extremamente rico, não é, para o país no campo do ensino da museologia e, obviamente, todos os seus desdobramentos profissionais. Não é? Rapidamente, o Brasil passou a contar com 16 cursos ao invés de 2 cursos. Não é? Lógico, com problemas, com dificuldades, nós sabemos, vários desses cursos, o que inclusive é normal, não é? Passaram e passa por revisões curriculares, enfim, não é? Mas eu acho que abriu de maneira exponencial a perspectiva de ensino e de exercício profissional, né, como desdobramento desse ensino, no campo dos museus, dos processos museológicos, e reitero, não é? Eu acho que a grande conquista desse processo que se deu, né, a partir de um movimento do governo federal, à época, nas universidades federais, e depois, né, ocupando outras universidades, mas o que eu considero mais importante é que é um processo descentralizado. Não é? O Brasil, apesar da dificuldade que nós reconhecemos que isso acarreta, não é? Mas nós temos que sistematicamente experimentar, viver, né, compreender a diferença, não é? E são diferenças de diferentes níveis, não é? Nós sabemos isso, de distintos níveis. Então, acho que esse é um ponto muito importante para nós, apesar de todas as dificuldades que reconhecemos, não é? Muitos desses cursos, não é, já temos, né, grupos de egressos, grupos de formados, alguns que continuam, não é, desenvolvendo a pós-graduação, e nesse caminho, não é fundamental registrar a ampliação também que se deu nessas últimas décadas do número, né, dos programas de pós-graduação. Então, hoje nós temos 4 programas de 4 programas de pós-graduação em museologia, né, na própria Unirio, que é a precursora, depois, que foi aqui em São Paulo, na Universidade Federal da Bahia e na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e temos também cursos profissionalizantes no campo da museologia, da conservação, não é? Então, de alguma forma, quer dizer, ampliamos também esse cenário, não é? No momento, o curso da Unirio é o único que mantém também, não só um programa de mestrado, mas também um programa de doutorado, como, enfim, todos nós sabemos, não é? Então, esses 2 aspectos, né, essa ampliação descentralizada e dentro dessa ampliação também a pós-graduação, elas são realmente aspectos muito relevantes, não é, para nós considerarmos no nosso histórico. Depois, um outro aspecto que eu queria chamar a atenção, que até foi ontem bastante conversado, né, na mesa, que a partir de uma fala da professora Zita, mas que o Camilo Vasconcelos justamente coordenou, a importância crescente, né, isso é visível, de uma produção acadêmica, tanto de professores e de alunos, né, com mestrados, doutorados, sobre questões do Brasil, né? É lógico que, em um primeiro momento,
durante, né, muitas décadas, o ensino da museologia e a nossa reflexão sobre tudo, e a construção das nossas convicções, elas eram absolutamente impregnadas, não é, por olhares estrangeiros. Não é? Isso, a museologia não é a única que passa, né, por essa questão. Às vezes são olhares estrangeiros que nos complementam, porque são olhares estrangeiros muito próximos da nossa realidade, não é? E outras vezes são olhares estrangeiros bastante coloniais, né? Eu vou falar disso um pouquinho mais para frente. Muitas vezes, a própria história da museologia, como aconteceu com muitos outros campos, não é, de conhecimento, a arqueologia também tem esses sintomas, a própria história, né, o nosso tempo de processo museológico, né, no Brasil era pautado, né, um tempo pautado por temporalidades que são estrangeiras, não é? Que não necessariamente corresponde aqui às nossas idiosincrasias da nossa historicidade. E algo que eu vejo já há um certo tempinho, mas mais recentemente, nos últimos 5, 6 anos, eu vejo com grande projeção, que são muitos trabalhos acadêmicos que analisam desde algumas particularidades das nossas instituições, de museus, né, até grandes processos históricos, regionais, alguns nacionais, não é? Os movimentos que temos experimentado no campo dos museus. Então, eu considero, assim, que, na verdade, agora, quer dizer, né, nesses últimos, talvez nós possamos alargar nessa última década, né, para considerarmos essa produção de uma forma mais sistemática. Agora, por fim, né, nós estamos construindo a história de museus do Brasil, não é? A história da museologia do Brasil, que isso é importante não só para a nossa compreensão interna, né, dos nossos processos, de por que questões avançam, outras não avançam, enfim, mas também para que possamos dialogar com esses olhares estrangeiros, não é? Então, como eu mencionei, quer dizer, dentro desse, né, arcabouço aí de olhares estrangeiros, existem alguns, evidentemente, que são mais próximos, talvez, né, dos nossos parceiros de uma museologia latino-americana, não é? Por exemplo, de uma museologia lusófona, que falamos em diálogo, e vários outros, não é? Eu queria deixar claro com isso, obviamente, de maneira alguma, não é descartar qualquer outra contribuição que venha, não é, de estudos de outras regiões. É lógico que eu não estou falando isso, não é? Mas faltava realmente a nós um conhecimento da nossa própria realidade, do histórico das nossas instituições, né, dos nossos processos museológicos, e isso é muito importante, e eu vejo isso como um dos resultados, né, dessa proliferação dos cursos, em especial de pós-graduação, e das linhas de pesquisa, e de bolsas de iniciação, bolsas de mestrado, enfim, não é, todo essa base, né, para que um campo de conhecimento possa funcionar, não é? E outro aspecto também que eu queria destacar, falando num âmbito mais geral, é justamente a organização da rede de professores e pesquisadores em museologia, não é? Foi uma iniciativa, né, já há algum tempo, justamente uma iniciativa derivada desses processos anteriores, não é? Até para articular, para ter um diálogo mais refinado, um diálogo mais sistemático, que tem atuado em muitas frentes, né? E também junto com outras redes, não é? Porque aí nós daí cruzamos com redes de museus universitários, tem algumas redes que são específicas, de alguns outros campos, como a própria antropologia, ou como a história da arte e tal, também que dialogam, não é, com os museus, mas vejo também como um processo extremamente positivo, né, nesse contexto. Bom, isso, muito brevemente, né, só para mencionar 4 segmentos de aspectos, né, que nos ajudam a compreender que, apesar de tudo, não é, apesar de tudo, temos algumas bases, né, e temos alguns sucessos que podemos celebrar
né, na nossa trajetória neste campo. Falando especificamente do PPG-MUS, não é, neste contexto, ele já tem sido tratado aqui no evento por outros colegas, e com certeza, né, ainda será tratado. Eu já desde o início, né, eu expliquei alguns dados, quer dizer, nós temos 10 anos de experiências. Ele foi proposto em 2011, aprovado em 2012, quando realmente começou a funcionar, não é? Até esse momento, nós temos, então, 91 dissertações, 47 mestrandos e mestrandas que estão, né, em processo, e é um programa organizado em torno de 3 linhas de pesquisa, como hoje o professor Paulo Garcês, não é, explicou muito bem. Ele partiu, não é, como todos vocês sabem, da iniciativa dos 4 museus da universidade, que, né, justamente são museus que também atuam em diferentes campos e se organizam, né, e tratam e cuidam de acervos de diferentes naturezas, e depois nós abrimos, né, para muitos outras áreas, outros campos, e com isso, eu entendo isso que foi uma grande vitória, não é, para nós. Estamos conseguindo acolher e, sobretudo, né, contar com a colaboração, acho que é mais isso, não é? Com a colaboração de professores que são de outras áreas, não é, da universidade, mas que são áreas essenciais para esse diálogo interdisciplinar que a museologia precisa articular, não é? Bom, os problemas são muitos, não é? Todos nós aqui, acredito que, né, na plateia, aqui os assistentes, direto ou indiretamente, estamos envolvidos, não é, com as questões de ensino, sabemos que os problemas são muitos. Eu não queria realmente ficar chorando os problemas, mas eu queria destacar alguns pontos fortes do PPG-MUS, né, com todas as dificuldades, né, cotidianas, estruturais, financeiras, enfim, de toda a natureza, mas eu considero que um ponto forte, né, depois de muita reflexão e verificação e análise, que o ensino e pesquisa em ambiente museológico universitário, não é, eu considero que é um grande ponto forte do nosso programa, para em diferentes pontos de vista, não é? Um outro aspecto que eu considero um ponto forte é o seu expressivo perfil docente, que é interdisciplinar. É um ponto forte e, ao mesmo tempo, é um ponto muito difícil, não é, de coabitar. Acho que essa coabitação, não é, essa organização interdisciplinar em torno de um projeto de ensino, não é, é algo que tem que ser construído, né, paulatinamente. E acho que a gente tem conseguido, apesar de dificuldades, a gente tem conseguido alguns avanços, né? Eu acho que foi mencionado já esse projeto da FAPESP, professores que compartilham disciplinas, diálogos, né, dentro das linhas de pesquisa, e outros tantos, não é, que eu poderia aqui mencionar para vocês. No nosso caso, ainda tem uma particularidade que é especialmente difícil, é que quando nós propusemos o curso no âmbito da Universidade de São Paulo, como ele era proveniente de 4 unidades, não é? Embora as 4 museus, ele foi enquadrado, né, na organização da universidade nos cursos justamente interunidades. Hoje, então, nós fazemos parte de um colegiado de cursos interunidades na universidade que é muito, muito heterogêneo. Não é? Então, é muito difícil essa articulação entre a nossa interunidade, que no fundo é entre pares, não é? E uma interunidade que muitas vezes articula campos de conhecimento completamente diferentes. Então, essa nossa também inserção, né, no universo de compreensão, no caso, na pró-reitoria de pós-graduação da USP, tem sido um exercício, eu poderia dizer que quase cotidiano, não é? E nos últimos tempos, bem últimos tempos, acho que algum reconhecimento tem surgido, né, e, sobretudo, uma certa compreensão sobre a nossa particularidade, né, mas é algo que eu tenho que mencionar aqui nessa análise, não é? Penso também que outro aspecto positivo que nós sempre
buscamos, né, que são esses contatos e convênios, né, alguns se tornam convênios, com cursos internacionais. Isso tem nos ajudado também a um alargamento, não é, dos nossos horizontes. E realmente acho que nós temos uma expectativa que isso se amplie mais ainda, não é? Acho que a realização do SIMPEM, né, hoje já na 4ª edição, sempre foi vivenciado por nós como um ponto positivo, não é, das nossas experiências, né, um ponto muito positivo, porque é um momento nosso, né, de diálogo com outros pares do ensino e pesquisa, do Brasil, especialmente, alguns do exterior. É um momento também que as pessoas possam nos ver, não é? É também um momento de aproximação entre atuais estudantes e egressos, não é? Com os professores, para algo que não é apenas essa articulação em sala de aula, né? Então, acho que esse é algo que a realização do SIMPEM, desde o início, nós vimos como um caminho, apesar das dificuldades, como um caminho a ser trilhado, né? O ano passado tivemos a experiência que, ao final, que foi muito trabalhosa, mas ao final rendeu dados positivos, que foi a realização do dossiê egressos, né? É um estudo feito com alguns alunos e um egresso, e eu coordenei, e que está disponível, né, o documento final está disponível no nosso site. No final, nós entendemos que esse dossiê egresso é o primeiro de uma série que nós queremos seguir, que, na verdade, já estamos seguindo, né? E ele apresentou dados para nós que foram fundamentais, né? Têm sido fundamentais para nós entendermos o que fizemos até agora, né? O nosso perfil, de onde vêm nossos alunos, onde eles estão, os egressos, não é? O que eles estão produzindo, as dissertações, não é, que foram realizadas, então, até o final do ano passado, elas tratam do quê, não é? Quais são os principais temas? Quais são os professores que, de fora do programa, têm participado das nossas bancas, não é? Quais são os principais autores que aparecem nas referências bibliográficas? Enfim, acho que deu um horizonte para nós, o que nos fortaleceu internamente para irmos atrás, né, da correção de alguns erros, não digo erros, mas, assim, de descaminhos, né, dos últimos anos, corrigirmos algumas rotas e realmente avançarmos num projeto de doutorado, então, mais realista, né, em relação ao nosso perfil. E algo que eu tenho visto, né, com bastante alegria, a integração, né, dos egressos, do nosso curso e das egressas em diferentes contextos de trabalho, né, para além dos próprios locais onde eles estão trabalhando, eu vejo, nós temos, né, identificado e acompanhado que eles estão participando, né, às vezes de alguns coletivos, para planos museológicos, para proposição de projetos de museus, para cursos, não é, para o ensino, enfim, vemos isso também com muita satisfação. Bom, a partir, então, dessas convicções e argumentos, né, já me conduzindo para o final, eu queria também compartilhar com vocês que, no momento, eu estou em transição. Eu tenho várias convicções, né, e argumentos que estão em movimento. Então, eu queria realmente compartilhar com vocês, não é? Então, eu enumerei aqui 4, que têm naturezas diferentes, né? A primeira, que eu até já recentemente publiquei um artigo, que eu já trato, né, dessas questões, que eu já venho sentindo há algum tempo, a necessidade de reavaliar o conceito de cadeia operatória de procedimentos de salvaguarda e comunicação, que eu tenho tanto discutido, né, em artigos, em aula e tal, e que hoje em dia, já há um certo tempo, eu optei por chamar museológico-curatoriais, com o sentido de tentar qualificar, né, que curadoria é essa que é feita no âmbito museológico, né, a partir das premissas da colonialidade, né. Esse é um tema que eu tratei num artigo que foi recentemente publicado,
que de tudo que eu tenho lido, né, e como bem disse a professora Zita ontem, a museologia, né, os museus se apropriaram dessas questões tardiamente, mas de tudo que eu tenho lido, eu observo que talvez um ponto, não é, que é tão expressivo para os museus, e que não tem sido tocado, e que, ao mesmo tempo, é um expoente, vamos chamar assim, da colonialidade, é justamente o nosso exercício profissional, né, interno aos museus, nomeadamente os processos curatoriais. Né, acho que é um dos pontos mais significativos, né, dessa herança, né, da colonialidade. Então, eu acho que é algo que, para aqueles que pensam, né, uma museologia rompendo com essas barreiras, eu acho que é um ponto que vale a pena nós reavaliarmos, discutirmos. Nesse artigo, eu proponho alguns caminhos, né, para a nossa prática nesse sentido. Um outro aspecto que já, desde antes da nossa organização aqui, não é, desse tema no SIMPEM, eu venho refletindo muito sobre como nós podemos inserir, né, o conceito de resiliência nas premissas e emendas conceituais do ensino e pesquisa de museologia, né, e sua aplicação nas metodologias de trabalho. Com isso, eu quero, né, dizer, como eu falei logo na abertura, que eu considero que resiliência é uma categoria, hoje, né, eu considero intrínseca às nossas ações museológicas. Então, né, nos cabe, nesse contexto, como trabalhar isso no ensino e na pesquisa, como formar profissionais, né, para entenderem que ação resiliente faz parte de um processo museológico, né? Essa é outra convicção em movimento. A penúltima que eu queria mencionar, que também eu venho refletindo muito, não é? É refletir sobre os necessários desdobramentos do fato museal em função das novas demandas provenientes dos fenômenos museológicos e processos de musealização. Eu acho que todos sabem, quer dizer, eu tenho, né, sempre tive uma base de formação acadêmica com forte, né, influência do pensamento e da prática da professora Valdisa Guarnieri. Ela, por sua vez, né, tem na sua conceituação de fato museal um eixo central das suas reflexões e da sua produção acadêmica, e, portanto, o que eu estou falando, né, agora, nós vimos, né, ao longo do tempo, aquelas premissas, né, entendendo o fato museal como o estudo, né, da relação entre o homem, objeto e cenário, quer dizer, a relação que as sociedades, né, estabelecem com o seu patrimônio em um certo contexto, eu acho que elas foram muito esgarçadas, né, necessariamente esgarçadas, em função de tudo aquilo que foi jogado, de alguma maneira, né, que foi direcionado para que os museus reagissem, né. Então, considero uma necessidade de, mais do que nós já ampliamos, né, e tem muitos trabalhos acadêmicos de professores e de novas gerações de estudantes que problematizam essa questão, acho que isso é fundamental. E agora, nesse momento, eu penso muito, incluindo, né, nesse contexto, inflexões sobre as perspectivas dos ambientes virtuais. Eu não estou com isso falando que é uma análise sobre os museus na pandemia, ou sobre os museus na virtualidade, uso, né, de tecnologias, é um pouco mais do que isso, né? Então, é algo que vem me despertando interesse em pensar sobre isso, né? E o principal ponto que das minhas reflexões, né, da construção dessas minhas convicções que estão em pleno movimento, eu tenho refletido muito em considerar o tempo, não é, e os seus respectivos marcadores, né, de expressões temporais, como centro das perspectivas de identificação de musealidade, né, a partir de suas reciprocidades com o território e as paisagens culturais, e com as expectativas e necessidades das sociedades. Com isso, eu
justamente menciono, eu venho refletindo sobre alavancar o tempo como centro, né, dos estudos museológicos. Esse é um ponto que eu tenho refletido e tenho pensado, e são ideias que estão em construção, né? Para encerrar, eu queria deixar alguns desafios, né? Nós sempre temos desafios, acho que as falas da museologia sempre terminam com desafios. Acho que é inexorável, né, nós pensarmos que nós vamos ter que reconstruir o país, né? Isso não é um jogo de palavras, mas nós vamos ter que reconstruir, né? Nós teremos que recompor as estruturas de governança do ensino superior. Aí eu me refiro especialmente à CAPES, né? É inexorável, não é? E isso vai nos demandar tempo, vai nos demandar resiliência, não é? E acho que nós vamos ter, inclusive, que nos recompor, né? Depois de tudo que estamos sofrendo nesses últimos anos, não é? Isso não é um jogo de palavras, né? Eu acho que isso é a realidade mesmo, é o futuro que já está aí à nossa porta, né? E, nesse sentido, quer dizer, a partir da identificação, né, experimentação dos caminhos da resiliência, acho que esse pode ser um caminho para essa recomposição que eu estou colocando, né? Acho que ainda um desafio é cada vez mais, né, que possamos fomentar o diálogo entre os diferentes cursos de formação e pós-graduação em museologia no país e no exterior. E aí eu me refiro não só a esse diálogo e experiências como essa do SIMPEM e outros, né, outras experiências que os diversos cursos têm realizado, a Unirio, né, realizou um potente seminário, a UFBA, enfim, né, muitos, mas eu acho que nós temos que ter um plano, né, para esse diálogo, né? Nós temos que ter um plano mais sistemático para esse diálogo, né? Com certeza, né, um desafio no nosso, aí eu me refiro ao nosso caso, né, do PPG-MUS, é dar continuidade, né, ao incentivo do diálogo entre alunos, alunas, egressos e docentes. Eu acho que isso é um desafio de sempre, porque não é algo corriqueiro, né, não é algo natural, é algo que tem que também ser construído, né, nessas relações no âmbito dos programas de pós, né. E muito no nosso caso, acho que o nosso maior desafio é dentro de todo esse cenário, né, de desmonte e de recomposição e de reconstrução, é implementar o projeto de doutorado no âmbito do PPG-MUS, né. Eu termino e gostaria só de, finalmente, quem me conhece, não é, sabe que eu sempre tenho alguns oráculos, não oráculos, mas alguns mentores, não é? Pessoas que eu sempre levo as suas palavras comigo. Então, eu sempre lembro, não é, com certeza, da Valdiza Guarnieri, que não só ela foi a pessoa que, nas primeiras aulas da minha vida de museologia, falou que museólogo era um trabalhador social, e eu, né, fiquei muito atônita, porque à época eu não tinha essa dimensão, mas foi um ensinamento para a vida, né, como também, né, em muitos dos seus textos e muitos dos seus ensinamentos, né, uma fala também que sempre fica na minha cabeça todos os dias, não é, que já foi citado aí por diversos colegas, alunos e alunas, que a museologia, né, há uma museologia real, né, que está aí fora, e há uma museologia sonhada, né. Acho que isso também é algo que, dia sim, dia não, nós temos exemplos, não é disso. Eu também tenho uma grande reflexão a partir dos ensinamentos do Pedro Cardoso, que é um colega português, que foi mencionado, inclusive, hoje pela Manuelina, não é? Tem muitos ensinamentos provenientes dele, mas sempre me bateu muito uma das ideias, que, como ele apresenta a museologia, não é? E os profissionais da área, que nós somos responsáveis pelo destino daquilo que as sociedades valorizam, não é? E preservam. Então, acho que essa também é uma fala forte para nós, não é? E, para encerrar, nesses momentos que nós estamos vivendo, eu
tenho apresentado essa frase já em algumas outras oportunidades, mas eu gostaria de repeti-la, que é uma frase que o Paulo Duarte, que foi o criador, né, da instituição originária de onde eu trabalho, de onde eu venho, o Camilo também, que num dado momento, no final dos anos 60, em um discurso para alunos, ele mencionou, ele fez essa frase: pois quando há eclipses do ideal, os homens civilizados ficam com medo de o pensamento estar ameaçado de morte. Os eclipses do Sol, todavia, não duram mais do que segundos, ao passo que os do ideal podem durar séculos, mas sempre a luz acaba surgindo. Atravessamos neste momento, acho que isso é muito aplicado para nós, não é? Um período sombrio, mas não duvidemos do reaparecimento da luz. Então, eu queria terminar com essa frase e agradecer a atenção de vocês e me coloco aí à disposição para conversarmos e vocês me ajudarem nas minhas convicções. Obrigada. Obrigado, Cristina. Acho que a sua conferência apresenta pontos essenciais para a gente repensar a relação ensino-pesquisa e os novos caminhos, né, num contexto tão complicado, tão difícil, tão árduo que a gente está passando nos últimos 5 anos, né, e como que a gente vai dar prosseguimento às nossas convicções a partir desse conceito que você apresenta de resiliência. Bom, como nós temos que encerrar às 16h20, eu então pediria para os nossos alunos, os egressos aqui do programa, que nos ajudassem a ler as perguntas que os assistentes estão mandando para a gente. Porque eu vi que há questões, então eu preferia que as pessoas começassem a perguntar para a gente aquecer o debate, tá bom? Obrigado pela sua brilhante conferência, tá bom? Quem que vai apresentar as perguntas é a Isabela e a Camila, Oi, né? Sou eu, professor Camila. Tenho aqui as perguntas relacionadas. Primeiro, acho que seria legal compartilhar com a professora Cristina a mensagem da professora Manuelina Duarte, que diz: parabéns, Cristina, visão sempre ampla e lúcida do cenário museológico. Em continuidade, a minha resposta à sua pergunta pela manhã, não vou aqui perguntar sobre que parcerias seriam possíveis entre a pós da USP e o nosso serviço de museologia aqui em Liege, mas registro o interesse em mais parcerias com o curso da USP e outros cursos de graduação e pós em instituições no Brasil. Apesar do fôlego curto, como explicitei, devido aos parcos recursos humanos, estamos abertos para as possibilidades de colaboração. Além da mensagem da professora Manuelina, temos aqui uma pergunta da Alana Rosa. Ela diz: boa tarde a todos. Gostaria de saber quais as reflexões da professora sobre essa demanda de virtualidade e dos meios digitais que tem se apresentado no contexto da preservação histórica e no campo dos museus. Aí, professora, você pode ficar à vontade para responder essa pergunta, porque temos ainda mais outras duas anotadas com temas um pouco mais próximos. Bom, primeiro agradeço os comentários da Manuelina. Nós sempre pensamos nessas parcerias e, quem sabe, no futuro, para nós aqui, não é? Nós aqui no Brasil mais estável, possamos, com certeza, implementá-las, não é? A pergunta foi da Alana, não é? Sobre a virtualidade. Então, eu, logicamente, como todos nós, não é? Aqui vivenciamos um crescimento muito expressivo da virtualidade nesses meios, nesse período, não é? Museológico. Acho que tudo é super bem-vindo, não é? Eu mesmo vi, a própria instituição onde eu trabalho, o MAI, fez experiências, né, realizações muito interessantes, muito importantes. E como eu vi de muitos museus do Brasil, do exterior, acho que tudo isso não vai parar, né? Acho que tudo isso vai continuar, com certeza. Agora, eu gostaria, em algum momento, e eu convido, de repente, criar um grupo de discussão, um grupo de trabalho, porque eu acho que isso mexe, agora falando bem museologuês, isso mexe no âmago da questão do fato museal, não é? Porque o famoso, né, cenário entendido no fato museal, ele é um cenário hoje que extrapola
aquilo que nós já imaginávamos que tinha extrapolado, que é quando colocamos o território, não é? Antes era um cenário instituição, depois comunidade, território, agora eu acho que é algo mais, não é? Algo mais que a virtualidade, a tecnicalidade, eu não sei se estou falando os termos corretos, que ela se impôs, né? Que ela se impõe para isso. E eu não gostaria que a gente, assim, visse isso de uma forma negativa, sabe, como algumas, né, como a gente lê algumas apreciações sobre isso. Eu acho que chama atenção de uma outra potência para o fato museal e, portanto, para a museologia e, em decorrência, para os museus, não é? Eu acho que a gente precisa estudar sobre isso agora. As conquistas foram, apesar de toda a tragédia, não é? Não quero nunca esquecer disso, as conquistas foram muitas, né? E tem sido muitas mesmo. Então, alcançam, é lógico que tem tudo por trás, nós sabemos, né, toda uma economia pulsando, né, em torno das tecnicalidades, quer dizer, ninguém é ingênuo, né, de pensar diferente, mas eu acho que vale a pena e eu gostaria muito de ter um grupo que a gente pudesse discutir sobre isso, mas, assim, no momento, a minha reflexão é bem no âmago da questão do fato museal. Passando aqui, obrigada, professor. Já até me antecipei aqui, Camila, desculpa, para aproveitar aqui o nosso tempo. Obrigada, professora, pela resposta. Eu passo, então, para a pergunta da professora Zita. Cristina, parabéns por sua conferência, pelas muitas questões levantadas sobre a museologia no Brasil, bem como por dialogar com nossa mesa de ontem. Tendo em vista que as graduações em museologia têm inserido muitos profissionais em áreas brasileiras, antes carentes dessa formação, e que a pesquisa no Brasil é impulsionada pela pós-graduação especialmente, como você relaciona essas questões com o desenvolvimento do país na nossa área? Acreditas que estaremos em melhores condições futuramente? Bom, Zita, querida, eu espero ardentemente que as nossas condições melhorem, né? Mas eu acho que nós temos que trabalhar para isso, não é? Temos que trabalhar para isso, nada vem de presente, e acho que esse sofrimento dos últimos tempos tem nos mostrado isso claramente, né? Quando eu falo nessa articulação entre os cursos, né, em projetos comuns, problemas comuns, eu imagino exatamente isso, não é? Que a gente possa conversar. Por exemplo, ontem, durante a mesa redonda, né, entre a própria Zita, o Camilo, várias pessoas nomearam tantos estudos, assim, de pronto, não é, realizados sobre o Brasil, né, sobre, enfim, os nossos museus, as nossas personagens, enfim, que eu acredito que isso seria interessante se a gente pudesse ter um planejamento estratégico, vamos chamar assim, entre aspas, da docência, considerando iniciação científica, os trabalhos de TCC, não é, que chamam o final da graduação, iniciação científica, mestrado e tal, que de alguma maneira os cursos abrissem, né, esse espaço para demandas. A gente conhece em outras formações que existem esses planejamentos estratégicos, né, em muitas existe isso. Então, assim, são certos problemas que precisam ser tratados, então os cursos, né, quem está fazendo a formação, em diálogo, né, numa decisão que é coletiva, opta por priorizar esses temas, né, nós sabemos, vários cursos, eu acho que agora, né, as questões todas da vacina, por exemplo, mostraram, né, isso para nós, e eu vejo que isso, o ideal seria realizarmos em conjunto. Eu imagino um projeto, vamos chamar assim de um projeto estratégico, né, um planejamento estratégico sobre pesquisa, vamos dizer assim, sabe, e daí tem desdobramentos, quer dizer, daí lutar junto ao CNPq, junto à CAPES, né, que hão de sobreviver para apoio a esse tipo de pesquisa, cada um depois no seu estado, né, nas agências de fomento, por exemplo, junto à CAPES, pode ser pedir bolsas, né, um conjunto de bolsas para esse tipo de estudo, como acontece, né, com outros campos, esses campos que são mais
projetados, né, socialmente falando, publicamente falando. É um pouco como eu vejo isso. Não sei se eu respondi, Zita, mas... Então, a gente passa para a próxima pergunta, que é da Silvia Pantoja, do PPG Museu da UFBA e da Rede de Museologia Quilombola. Ela diz, boa tarde. Há algum levantamento em relação aos discentes e egressos do PPG Mus com base em marcadores sociais, como gênero, classe, idade, raça? Ótima, Silvia. Boa sua pergunta e parabéns pela rede que você atua. Esse primeiro estudo, a primeira etapa que eu chamo, né, do dossiê, foi uma etapa mais, num certo sentido, mais quantitativa, não é? Nós queríamos entender onde esses egressos estavam, o que eles trataram nos seus temas e tal. Agora, nós começamos a entrar, que acho que isso é a minha intenção, que alcance o próximo semestre, que eu acho que é fundamental, é justamente a parte qualitativa, onde eu incluo questões dessa natureza, né? É lógico que alguns temas, nós já temos isso, até se vocês acessarem, né, no site do PPG-MUS, que está lá o dossiê, vocês já vão identificar isso. Nós já temos, assim, alguns temas que foram privilegiados, mas eu acho que isso exige, né, ainda mais continuidade, né? Não só a atualização do dossiê, porque nós já temos, então, né, o ano de 2020, né, inteiro das produções, mas, sobretudo, o que eu chamo de refinar esses conteúdos, né? A mobilização das dissertações para as questões sociais, isso já é bastante perceptível, né, no dossiê. Questões sociais de uma forma mais ampla. Assim, nós temos alguns trabalhos que foram realizados, né, por estudantes bem relevantes nesse sentido, de mapeamentos, sabe, da museologia social, de algumas experiências, né, mesmo nesse campo. Então, acho que isso é a nossa perspectiva, né? Eu pessoalmente gostaria muito, muito de continuar sempre fazendo esse tipo de estudo, né? Porque eu acho que nós precisamos mesmo, porque ele nos dá uma clareza, né? Porque, por exemplo, se de repente a gente faz um levantamento desses e vê temas que são fundamentais para a museologia, como esse colocado pela Silvia, e que não aparecem, né? Esses temas em nenhuma dissertação, quer dizer, isso é um problema, né? Nós também pudemos cruzar algo que foi bem interessante, pensar as ementas das disciplinas com os conteúdos, sabe, das dissertações. Então, é óbvio que verificamos também lacunas, né, às vezes sobreposições, é para isso que são esses estudos, não é? Silvia, não sei se eu te respondi, mas depois podemos trocar figurinhas. Eu, aliás, queria precisar algo, né, que eu já falei em outras oportunidades, mas que eu vejo muito, muito, muito o futuro da museologia, uma das bases mesmo, a partir das redes, né? Eu acho que, enfim, até bem pouco tempo atrás, como já foi falado, a gente tinha uma dificuldade muito grande de acessar a bibliografia, não é? Hoje já temos algumas facilidades, mas eu tenho um pouco que eu acompanhei especialmente nesses 2 últimos anos, o que tem de novo surgindo é proveniente, né, tem sido proveniente das redes. E a Rede Quilombola é um exemplo, né, desse sentido, museus indígenas, mesmo a rede de professores, a rede ligada a museus de arqueologia, enfim, né. Acho que nós temos encontrado, nos últimos anos, uma forma de articulação mais ágil, né, que é a partir dessas redes. Mas, enfim, isso deixo só como mais um ponto aí para... Professor Camilo, a gente tem tempo para uma última pergunta? Como estamos? Nós estamos em cima. Nós temos uma única questão. É a última. Desculpe, mas é que em seguida começam as comunicações, né? Então, vamos para a saideira. A Vânia Breiner, Cris, ela diz o seguinte: parabéns por sua fala tão potente, Cristina.
gostaria de pedir para você aprofundar um pouco mais sobre essa possível curadoria decolonial em nossos museus. Você apontaria alguma experiência atual nos museus brasileiros sob essa perspectiva? Vânia, querida, também, que realizou um trabalho maravilhoso de doutorado na Universidade Lusófona. Vânia, eu acho que isso é uma prática que eu vejo em todos os museus, essa prática profissional, porque, na verdade, foi dessa forma que aprendemos a trabalhar em museus, e eu identifico, né, algumas possibilidades de saída disso, né? Eu acho que um dos caminhos são as curadorias colaborativas. Acho que é um forte caminho. Mas eu vejo, sobretudo, especialmente, os processos curatoriais que são dialógicos dentro da própria instituição, não é? Eu acho que ontem, inclusive, na fala do Sebastião, ele falou, não é? Em algumas situações, como erroneamente os educadores são tratados, não é? A gente não é possível, a gente tem que superar isso, não é? Isso é comum, não é? É comum um curador ser autoral, quer dizer, é comum há uma certa hierarquia, né, entre ações, entre profissões nos museus. Acho que isso é um mal que é, assim, muito perverso mesmo para o cotidiano das instituições. E eu acho que nós temos que buscar caminhos de diálogo, não é? Por isso que muitos cursos eu justamente coloco, né, esses exercícios, os alunos fazerem exercícios comuns, porque é muito difícil, para nós todos, é muito difícil ouvir o diferente, ouvir aquele que tem uma outra profissão, uma outra formação e tal, mas isso nós temos que fazer, né? E eu sei que o conceito, a prática de curadoria, é lógico que tem diferentes inserções, dependendo do universo, né, de ação cultural, de ação museológica, mas eu cada vez mais sou contrária a essa curadoria autoral que eu digo no mau sentido, sabe? Aquele autoral que não respeita, que não usa o museu como uma alfândega de acervos, sabe? Então, e tudo isso eu comecei já há muito tempo a pensar. Por que essas dificuldades dentro das instituições de um diálogo comum, sabe, de sentar em torno de uma mesa para conceber uma exposição, por exemplo, ou qualquer outro projeto, e eu acho que tem uma raiz aí nessa colonialidade, porque justamente a forma de trabalhar em museu é também um aspecto, né, é uma herança dessa colonialidade para além dos acervos, para além do perfil das coleções, não é? É um pouco... é algo que eu publiquei um artigo, uma parte naquele livro, naquela coleção, né, de Leiria, de Museologia e Patrimônio. Ali tem um começo, né, de como eu estou pensando isso. Agora, é algo que tem que ser, eu acho que, eu estou convencida de que tem que ser praticado de dentro dos museus, sabe, fazer exercícios, que os organogramas, sabe, não sejam estruturas terroríficas dentro das instituições, entende? Não tem sentido, se nós estamos fora dos museus discutindo as relações com a sociedade, então nós não vamos falar com os nossos pares, não vamos privilegiar, não é privilegiar, mas respeitar o trabalho daquele que tem um outro compromisso na instituição, quer dizer, mas tudo isso é um exercício, não é? E acho que ele pode ser praticado desde a formação, é esse o ponto, na verdade, que eu gostaria, né, de mais para frente estudar mais e refletir mais. Mas obrigada, Vânia. Posso apenas deixar uma última contribuição, Cristina? Acho que vai um pouco nessa direção. As experiências recentes que nós temos assistido no campo da museologia e dos museus sobre a reflexão decolonial, museologia descolonizante, enfim, com S ou sem S, parece que não há uma concordância, se é decolonial, descolonial, enfim, né? Eu queria apenas, e que você citou, né, a museologia quilombola, aí já houve uma pergunta, a museologia indígena, a museologia de gênero, LGBT, quem mais, etc, etc. Eu queria deixar apenas uma questão para a gente pensar. Antes da gente assumir trincheiras,
é, eu acho que todas são absolutamente legítimas, fundamentais, de aparecerem, de lutarem por pautas, por levantar bandeiras mesmo, né? Sempre tem esse momento da militância, de defender pressupostos, defender propostas, defender pontos de vista, para decolonizar o museu, né? Que é uma instituição foi criada de uma maneira tão elitista, num contexto colonizador. A gente sabe como que foi o processo de colonização desse país, tão predatório em todos os sentidos, né? Etnocida e etc., escravista, excludente, mas eu gostaria de ver avançar uma museologia que fosse absolutamente defensora do diálogo entre as museologias, que não fossem trincheiras que se separassem entre si, mas que a museologia quilombola, né, dialogasse efetivamente com a museologia indígena, de gênero, LGBTQI+, enfim, todas elas dialogando entre si, e não criando quistos, não criando guetos, porque isso, para mim, só faz o jogo do dominador ficar ainda mais excludente, torná-lo mais excludente. Eu entendo, concordo com você, em tese, concordo mesmo, porque tanto que eu sempre, nos meus textos, vocês poderão ver que eu sempre defendo a ideia de uma única museologia, só que com diferentes dimensões e pensamentos museológicos, justamente porque ainda acho que nós somos muito poucos e não podemos nos dispersar. Penso isso, em tese, não é? Mas também compreendo, em algumas circunstâncias, não só na museologia, né, em qualquer outra instância das nossas vidas, que às vezes nós precisamos de uma certa militância, não é? Sem perder o foco, naturalmente. Às vezes precisamos, entre aspas, gritar mais alto para que possamos ser ouvidos, não é? Dentro das nossas especificidades. Isso acontece em muitas áreas das nossas vidas, não é? Eu mesma, acho que eu sou alvo, né, de como museóloga, a primeira professora, né, museóloga na USP e tal, que eu fui muitas vezes humilhada, né, humilhada porque os diferentes não entendiam o que é ser um profissional de museologia, né, e acho que eu sempre tentei compor, né, mas senti também muitas vezes que eu precisava falar mais forte, justamente para poder, né, ser compreendida. Então, talvez possa ficar aqui como uma meta, além do planejamento estratégico que eu já propus aí para a Zita, ficar como uma meta mesmo, não é? De por que nós não fazemos um encontro daqui a um tempo, não é? Entre essas diferentes redes, entre essas diferentes museologias, não é? Eu acho que nós podemos reconhecer e respeitar a diferença, né, e a necessidade de algumas militâncias, mas nós podemos extrair dessa diferença alguns caminhos que são comuns, né? Eu acho que todos nós vamos ganhar com isso. E isso é uma coisa do ensino, gente. Eu acho que isso é uma coisa da base, sabe? Agora que, graças a Deus, temos muitos cursos, não é, no país, então isso é uma coisa da base mesmo, né? Que nós temos que pensar por aí. Um pouco... Sem dúvida, sem dúvida. Oi? Sem dúvida, eu acho que é por aí o caminho mesmo. São esses diálogos que tem que acontecer, né? Porque, como você disse, nós somos poucos, né? E a gente tem que fortalecer ainda mais. Nós nunca podemos perder isso de vista, sabe? Apesar de muitas vezes de raivas, quando somos humilhados, ou quando não percebem que nós existimos, ou quando somos desrespeitados profissionalmente, mas não podemos perder de vista que nós somos poucos, então nós não podemos nos dispersar. A luta é mais ampla. Bom, eu acho que nós já estamos estourando com o tempo, né? Era previsto até 16h20, já ultrapassamos o tempo. É uma pena, mas, enfim, talvez esses temas a gente possa retomar, como a Cristina propôs, grupos de estudos, em rede, enfim, retomar essas discussões, deixar como talvez uma proposição para o quinto Simpem, né? Daqui 2 anos. Esperemos que possamos estar num contexto menos obscurantista, né? Oxalá, né? Um contexto mais democrático, menos conservador, né? Mais libertador, inclusive, e
agradecer mais uma vez a participação da Cristina na conferência, que acabou de nos brindar, agradecer a presença dos intérpretes de Libras, o Paulo e a Jéssica, ao Kleberson, né, funcionário do MAI, que tem nos apoiado concretamente, efetivamente, todas as atividades aqui, com suporte tecnológico e tal, e as nossas alunas, né, a Isabela e a Camila, por estarem ajudando a gente no sucesso do evento. Tá? E agradecer a todos os que estiveram até agora acompanhando a conferência e convidá-los para a continuidade do SIMPEM com as comunicações que virão logo em seguida. Tá bom? Eu queria só dar um tchau, bem rápido, e agradecer muito por vocês terem me ouvido em algumas reflexões que ainda são bem iniciais, e que eu conto com vocês para que eu possa crescer nessas reflexões também. Muito obrigada. Obrigado, Cristina. Bom, boa tarde a todos.